Olá, tudo bem com vocês? Mais uma noite para o estudo, para o nosso crescimento, para a nossa melhora e para a nossa evolução. O capítulo de hoje é o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, dos Espíritos à Escala Espírita. Nós vamos ver hoje a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Mas antes de começar a falar sobre os espíritos imperfeitos, é bom a gente lembrar que nas questões anteriores nós vimos como que foi feita essa categoria, como que foi dividida, porque houve uma metodologia, houve todo um estudo, uma pesquisa, para encontrar a essência, para que pudesse realmente dividir essa classificação. Então, baseia-se no grau de adiantamento dos espíritos, se é mais ou menos evoluído, as qualidades que já conseguiram desenvolver, se já são bons, honestos, só vibram no amor, ou ainda têm dificuldade para vibrar, e as imperfeições, o que precisa ser melhorado? O egoísmo, a raiva, o ódio, né? Trabalhar no perdão. Então, tudo isso pesou na hora de fazer essa classificação, essa divisão. E conforme os espíritos, eles admitem 3 categorias. A inferior, mais baixa, que são os espíritos imperfeitos, ou seja, é a luta do bem e do mal. A segunda, bons espíritos, né? Que é a categoria aonde o bem sempre busca superar o mal. O bem vence sempre o mal. E a primeira etapa, não se fala do mal, só existe o bem. Então hoje nós vamos estudar essa terceira, que são os espíritos imperfeitos. Então a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Nessa questão 101, propriamente não é uma questão, mas ele traz orientações, informações importantes, né? São características gerais. Como que a gente pode classificar esses espíritos como imperfeitos? Quais são as principais características? Como é que a gente pode identificá-los? Então, ele já começa dizendo que predominância da matéria sobre o espírito, quer dizer, a preocupação com o envoltório, né? Com o físico, com a matéria. A preocupação em valorizar mais a matéria em detrimento ao espírito. Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões. Ou seja, nessa categoria predomina aqueles que têm tendência, disposição para o mal. Às vezes por ignorância, por desconhecimento, às vezes por orgulho ou por egoísmo, ou por outras paixões que envolvem materialmente o interesse e que despertam o mal. O importante é o mal, fazer o mal. Tem intuição de Deus, mas não compreendem. Então, eles têm uma vaga intuição, mas não sabem, não compreendem a proporção, não compreendem a lei de causa e efeito. Então, apenas uma pequena intuição. Nem todos são essencialmente maus. Há os levianos. Levianos são aqueles que ainda não pensam, aqueles que não refletem, fazem as coisas, agem. Na medida que vai surgindo, eles vão agindo sem pensar, independente se vão ter algum tipo de prejuízo ou não, para alguém ou para si próprio. Ele simplesmente age pelo momento, pelo calor da situação, independente da consequência. Ele não está preocupado com a consequência. Uns não fazem o bem, nem o mal. Ou seja, são aqueles que, mesmo vivendo num planeta de prova e expiação, onde nós temos que trabalhar para vencer o mal e seguir o caminho do bem, eles não agem, não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Como que a gente poderia entender isso? Vamos pensar aquelas pessoas que levantam, que trabalham, que são honestas, que cumprem com as suas obrigações, mas são rotineiras. Sempre chega em casa, a mesma rotina, saem, voltam,
né? E continua tudo na mesma. Não repara se um vizinho está passando por um momento difícil, se precisa de ajuda, ou mesmo se tem alguém próximo à sua casa, né? Morando na rua, desabrigado, passando fome. Quer dizer, ele é insensível a essas coisas alheias, ao que para ele não faz diferença. Então ele tem a oportunidade da prática do bem, não pratica, mas também não produz o mal para ninguém. Compazem-se no mal, no prazer de fazer o mal. Então esses são aqueles que sempre que têm a oportunidade de ofender, fazer o mal, prejudicar, ele sente prazer. Ele vai usar dessa oportunidade para poder trazer o mal para próximo dele, perto dele, né? Quer dizer, tem grande inclinação para o mal. Então, seja qual for o grau de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas, seus sentimentos mais ou menos abjetos, quer dizer, baixo, desprezível. Pouco conhecimento espiritual, mas ligado ao corpo. Então, aquele que é evoluído intelectualmente, mas não moralmente, ele coloca todas as suas intenções, seus objetivos, voltados para o intelecto. Mesmo que isso passe por cima da moral ou da ética. Então, são irmãos que também precisam de auxílio, de ajuda, porque já conseguiram boa parte, né, do conhecimento, das ideias, já conseguem estruturar intelectualmente o pensamento, mas ainda falta a parte moral. E geralmente essas pessoas, quando desencarnam, têm muita dificuldade, né, porque são apegados às coisas materiais. Então, quando ele vê um ente, né, da sua família utilizando os bens que pertencia a ele, muitas das vezes ele se sente mal porque aquilo era dele, né? Quer dizer, está preso às coisas materiais. Então, às vezes, quer prejudicar aquele irmão, aquele pai, aquela pessoa que está despojando, né, das coisas. E muitas das vezes ele começa até a obsediar as pessoas devido a essa imaturidade moral. Na linguagem, eles revelam um caráter, né? Quer dizer, é fácil de identificar pela linguagem que eles produzem. Eles acabam se traindo. Então, é muito importante, nas reuniões mediúnicas, muitas das vezes, esses espíritos, eles usam uma linguagem enaltecedora, com moralidade de sentimento, mas às vezes acabam falando palavras negativas ou trazendo uma mensagem de teor negativo, de uma mensagem maligna. Então, daí a necessidade de pensar, de analisar bem essas mensagens para saber quem estão por trás dessas mensagens enviadas, né? Quem são esses comunicantes. Mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta hora. Então, assim, a gente conhece os espíritos e o seu caráter pelo pensamento e pelas suas atitudes. Quando eles nos induzem a um pensamento maléfico, né, alguma coisa de má índole, ele já vai demonstrar que eles são imperfeitos. Então, por esse motivo, nós não podemos dar abrigo em nossos corações ou dar vazão em nossas vidas para que eles continuem nos instigando, nos sugerindo, né? Então, nós temos que procurar nos elevar, buscar fazer com as nossas vibrações sejam superiores, porque se eles perceberem que nós estamos na mesma sintonia, eles vão conseguir emitir pensamentos que não são bons e com certeza nos atrairá, porque nós estamos sujeitos se estivermos com vibrações baixas. A felicidade dos bons os atormentam, ou seja, aqueles que demonstram felicidade, alegria, satisfação com a vida, incomoda, porque eles não são felizes. Esses irmãos geralmente são infelizes.
E eles ficam atormentados, ficam angustiados, sentem inveja, sentem ciúmes. Então, toda essa felicidade que provoca neles, ao invés deles melhorar, acabam ficando piores, porque é um motivo a mais para poder se vingar. Então, eles não ficam felizes porque ainda são espíritos dedicados ao mal. Então, eles não querem ver os outros felizes, são egoístas, né? E no final, quando eles desencarnam, sintonizado com o mal, com pensamento negativo, com esse sentimento de vingança, de ódio, é claro que o caminho espiritual deles será de muita dificuldade, de sofrimento. Mas nada impede que esses espíritos, né, porque eles têm o livre-arbítrio, em busca de um novo caminho, em busca do amor. Então, Deus nos dá a oportunidade de pensar, de raciocinar, de evoluir. Então, cada um de nós pensar nas oportunidades que nos são dadas. Nós não temos obrigação de conviver com o mal ou de viver o mal, né? Nós temos escolha. Então, se nós pensarmos no nosso planeta, que nós sabemos que é um planeta de prova, de expiação, é um planeta em que a maior parte da população, tanto encarnada como desencarnada, povoa o planeta Terra porque ainda necessita de vencer o mal, ainda necessita dessa característica, né? Precisa dessas qualidades para poder evoluir, para poder melhorar. Então, por isso que nós ainda pertencemos a essa ordem dos irmãos mais inferiores, com exceção daqueles irmãos que são missionários, que vêm até a Terra para nos alertar, para nos ajudar, para nos dar exemplos, né, de amor, de caridade, porque só vivenciando o bem, só tendo a oportunidade de trabalhar na seara do Jesus é que nós vamos conseguir passar para uma escala melhor, evoluir também. Miranês, ele diz que o nosso planeta, ele tem uma extensão de ordem com todos os tipos de seres, né? Encarnados e desencarnados, e que trazem sentimentos diferentes no mal. Alguns mais próximo, mais violento, mais vingativo, e outros um tanto quanto mais distante desse mal. Ainda não se livraram desse mal, mas é uma pequena parcela. O bem ainda consegue prosperar. Então, por isso que ele diz que nesse planeta nós temos espíritos encarnados ou desencarnados que vão desde os brincalhão até aquele belicoso, né? Aquele que é astucioso, aquele que quer para si o que é de melhor, aquele que só pensa nele, aquele que é voltado para o mal, né? Então tem todos os tipos. Só que nós só vamos conhecer, porque essa é a categoria, a terceira categoria, a terceira ordem, ela ainda vai ser dividida em 5 classes, né, que vai diferenciar o grau que existe da maldade, o distanciamento da maldade, já a propensão mais para o bem do que para o mal, outros mais voltados para o mal, né, que vivencia propriamente o mal. Então, nas próximas questões, nós vamos estudar um pouquinho mais. Mas é muito importante a gente relembrar também que essa lição vem nos chamar a atenção para o vigiar e orar. Porque se nós estamos vivendo num planeta de prova e expiação, em que, infelizmente, o bem ainda não é único, né? Não é preponderante ainda tem algumas divergências, infelizmente ainda existem algumas qualidades do mal, a gente precisa estar em sintonia com o bem, é preciso vigiar o tempo todo, porque muitas das vezes não somos nós que pensamos aquilo, nós somos influenciados. Mas é importante também dizer que os espíritos, né, eles não criam em nós sentimentos. Todos os sentimentos que são aperfeiçoados pelos espíritos. Então, quer dizer, já existe essa semente em nós. O que vai diferenciar
É que através dessa influência que nós sentimos, vai potenciar esse tipo de sentimento. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio de alguém, né, ou se eu não consigo conviver com uma pessoa da minha família, eu não consigo perdoar, então eu já trago esse sentimento. E cada vez que eu penso, cada vez que eu entro nessa sintonia, ele vai ser potencializado, porque eu estou dando abertura, estou dando oportunidade para que isso aconteça. Então, vamos pensar um pouquinho nessa lição de hoje, que é muito interessante, né? Apesar de ter sido pouquinho, né? As informações que eu trouxe para vocês, é claro que vocês devam ler novamente essas orientações do Livro dos Espíritos, mas já são alguns elementos que nós já podemos começar a refletir, pensar e tentar melhorar. Eu te agradeço por ouvir, tá? E fique com Deus.